Caríssimos irmãos, esta catequese de hoje é para responder a milhares de pessoas que estão perguntando nas redes sociais se há alguma possibilidade em dar bênção a casais que vivem de forma irregular. E eu gostaria de responder para vocês de acordo com a palavra de Deus, com a doutrina da Igreja Católica e também de acordo com a minha experiência de sacerdote. Vejam bem, primeira coisa, eu vou dar um exemplo bem próximo a mim. Eu tenho uma irmã que ainda não é casada na igreja, mas vive junto com o seu companheiro, que é também pai do meu sobrinho. E eu, como sacerdote, mesmo sendo uma irmã, eu não posso de modo algum abençoar este casal, porque se eu fizer isso, eu estarei simulando um sacramento. Não precisa pronunciar as palavras do rito do matrimônio, basta que seja uma bênção. Eu não posso fazer isso. Então, eu já começo falando de um caso próximo a mim. Segunda coisa, o Padre Antônio Maria, o querido Padre Antônio Maria, a quem mando um abraço, certa vez esteve no estado de Sergipe. Na época, o Dom Henrique Soares era bispo auxiliar de Aracaju, e o Padre Antônio Maria estava numa festa, e ali estava um casal de segunda união. Eles pediram uma bênção e o Padre Antônio Maria deu esta bênção, uma bênção comum. E por causa disso, Dom Henrique Soares pediu ao Padre Antônio Maria que fosse a Aracaju. Ele gravou um pedido de desculpas na rádio e ele ficou por 3 anos proibido de voltar àquele estado. Padre Antônio Maria é um homem de Deus, mas houve uma falha por ter dado uma bênção a um casal de segunda união, porque para a igreja o casamento é uma bênção. O casamento é um sacramento que o sacerdote não celebra, ele assiste. Quem celebra o sacramento é o casal. O sacerdote dá uma bênção ao amor daquele casal. Isso é o matrimônio. Agora existe, claro, um rito, existe uma fórmula para que o sacramento aconteça. Porém, dar qualquer tipo de bênção a um casal significa que Deus está satisfeito com aquilo, concordando com aquilo, de certa forma aquilo está sendo legalizado perante os fiéis. Então, a igreja sempre ensinou que não se pode dar bênção em nenhuma situação de casamento irregular, por mais que um padre ou outro tenha feito isso, mas isso constitui um grave erro, de acordo com aquilo que a igreja sempre ensinou. Padre, mas as pessoas não podem ser abençoadas? Sim, as pessoas podem sim. Qualquer pessoa pode e deve ser abençoada. Então, abençoar pessoas é uma coisa. Abençoar o pecado da pessoa, isso não pode. Seja ele pecado de adultério, seja pecado de fornicação, seja pecado de atos homossexuais. A igreja não tem poder para abençoar. Essa é a doutrina da igreja, é o ensinamento da palavra de Deus. Então, uma coisa é abençoar pessoas. A gente abençoa objetos, se abençoa as plantações. Nós damos bênção aos animais no dia de São Francisco. Nós abençoamos a água, o sal, o óleo. Então, os filhos de Deus, sejam eles quem forem, independente da sua raça, do seu credo, da sua condição financeira, da sua vida pecaminosa, pedir uma bênção, o sacerdote pode e deve abençoar. Mas quando essa pessoa vem a nós trazendo uma situação irregular, a palavra já diz irregular, aquela situação não pode ser abençoada.